Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. O pastor estava falando aí do final do ano, mas também o final do ano vai chegando, o pessoal vai entrando de férias, né? E tudo mais. Para mim é de muita alegria, muita felicidade, uma satisfação enorme estar aqui. Eu costumo dizer que estar em casa, né? Voltar para casa. E durante o louvor ali, eu estava pensando, né? Daí passa um filme assim na minha cabeça, desde o momento em que eu entro aqui na igreja. E hoje eu volto aqui, 4 anos depois, e essas vindas minhas aqui, eu vejo alguns rostos diferentes. Obrigado. Né, alguns mesmos, mas como que é bonito isso, né? Eu cheguei a contemplar isso, esse movimento do reino de Deus, de chegadas, de partidas, idas e vindas, é assim. Né? E eu acho que a maioria que me conhece, né, pelas pessoas que eu estou vendo aqui, pensar também no culto de família, né? Quando o pastor colocou lá, mandou lá para mim, era culto de família, eu pensei assim, não vai ser eu que vou dar palavra, não, né? Pensei que seria alguma coisa de culto de missão e tal. Mas uma das coisas que o Senhor tem me falado esse ano é exatamente isso, é sobre família. E uma das coisas que eu decidi esse ano, quando eu venho para cá de Pitangui, é passar mais tempo lá em casa, lá em Limeira. Inclusive, eu acredito que o pessoal está assistindo agora lá pelo YouTube, né? Minha família é grande, de 7 irmãos, 10 sobrinhos, meu pai, minha mãe. É bastante gente. E Deus, Ele é família, né? Ele começa lá em Gênesis 1 com a Trindade, se relacionando. Então, a gente parte desse lugar de um Deus de relacionamento. Eu estou na Jocum, caso tenha alguém aqui que não conheça a Jocum, é Jovens com uma Missão. Ela foi fundada em 1960 pelo Loren Cunningham, e ele faleceu agora, dia 7 de outubro, aos 81 anos. Ele era um jovem da Assembleia de Deus, que ele viu o mapa mundi se movimentando, e rosto de jovens alcançava todos os continentes. Basicamente, a Jocum inicia assim. Em 1960, ele começa os primeiros treinamentos para que as pessoas poderiam se equipar, se mobilizar e ir alcançar todos os povos com a palavra do Senhor. O Loren, então, ele falece agora e ele foi em todos os países do mundo. E uma das coisas que a gente fala é que a passagem dele agora era a passagem celestial, né? Ele carimbou o último passaporte dele indo para o céu. E assim a gente acredita. E quando ele morre agora, esses últimos anos, ele está falando muito sobre a OMT, que é OMT, né? Que é a tradução oral da língua materna em todos os povos. Eu cheguei a compartilhar com o pastor sobre isso uma vez no WhatsApp, sobre as línguas que a Bíblia ainda não foi traduzida, para que a gente pudesse orar e estar intercedendo para que algum jocumeiro ou algum cristão se disponibiliza, né, esse chamado de ir estudar a língua e trazer essa oralidade para esses povos. Nós estamos lá com evangelismo, treinamento, justiça e transformação. Temos algumas escolas. Eu sou da área do Ministério do Aconselhamento, tem artes, esporte, educação, comunicação, saúde e família. A base de Jocum Pitangui hoje tem 3 ministérios fortes lá, para além dessas escolas, que é King's Kids, que a gente fala sobre as gerações vivendo o reino juntos, né, que é um período de campanha que os jovens, as crianças e adolescentes vão para lá para aprender sobre oração, meditação, e a Bíblia, né? E depois eles vão ter um tempo prático. Inclusive, agora eu estou levando em janeiro, dia 2, o meu sobrinho, tem 11 anos, ele vai para lá comigo para ter esse tempo lá. Isso. Nós temos o Envia, que é a escola de vida abundante noturna, que a gente passa para as igrejas. Em Governador Valadares teve uma igreja agora que recente o pessoal fez. E a ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. Para além disso, lá a gente tem palestras em escola, questão de atendimentos, conversas, palestras sobre exploração sexual, suicídio e tudo mais. E vamos pensar aqui agora sobre missão, né? Eu anotei algumas coisas aqui. É pensar que vocês sabem quais são os povos não alcançados mais próximos de nós, aqui no Brasil? Porque a gente fala muito de missão, né? Inclusive eu, particularmente falando, tenho esse chamado meu para o Oriente Médio. Eu vou me equipar, eu vou me treinar para estar no Oriente Médio. Nessa guerra tudo está acontecendo lá, o trem está feio, mas o meu desejo anseia para ir para lá.
mas nós temos povos não alcançados muito próximos de nós. Os 7 povos não alcançados perto de nós no Brasil são os indígenas, né? A Jocum tem trabalhos com os indígenas, os ribeirinhos, o prático da minha ETED lá em 2019 foi nos ribeirinhos, quilombolas. Lá em Pitangui tem uma área rural que vai entrando. Lá no fundo tem uma galera que é quilombola, e agora a gente está pensando também em proporcionar um atendimento mais incisivo, né, para que eles possam ter uma igreja lá dentro do contexto deles. Tá? Os mais ricos também é um povo não alcançado. É interessante pensar nisso, né? Vou fazer missão na África, né? Aí tem um lugar. Aí vou fazer missão na Europa, né? Vou fazer missão na Alemanha. Mas os mais ricos também são os não alcançados, os mais ricos do Brasil, né? Então, no Brasil, os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, os mais ricos, os mais pobres, ciganos e sertanejos. No final do ano passado, eu tive aqui, eu não sei se vocês recordam, são tantas pregações, né? Mas eu falei de Emanuel. Deus conosco. Se você for pegar o significado da palavra Emanuel, Imano, conosco, El, Deus. Dentro de nós. Esse conosco, se você for olhar o hebraico, vai falar dentro de nós. A gente pensa na história de Deus. Qual é a história de Deus? Né? A criação, a queda em Gênesis 3, a redenção com a vinda de Jesus, e agora a gente espera a consumação, né? Jesus voltando. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Jesus é o amado do Pai, eu sou o amado do Pai, nós somos amados do Pai. Jesus foi enviado e nós somos enviados. Eu gostaria de... Vocês estão vendo aí, né, uma carta sendo enviada aí com alguns jovens. Eu quero começar com vocês com uma carta não muito agradável, né, de um caso, não vou expor o nome também porque está gravando aqui. Essa carta ela foi enviada para uma escola com um rapaz de 15 anos com ideação suicida, uma carta de suicídio à escola. E para além desse caso, a gente tem vários casos lá em Pitangui. Então, guardem isso aí até o final. Uma carta de suicídio de um jovem de 15 anos, um adolescente de 15 anos, enviou para a escola. Uma carta muito difícil e muito doída de ler. Falando em carta, vamos abrir a Bíblia, então, a palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do 9 ao 14. Hoje em dia a gente tem essa facilidade de enviar, passou e-mail, agora o WhatsApp, né? Mas Paulo, tem as cartas de Paulo, né? E é muito interessante pensar nisso. No capítulo 4, Paulo vai falando sobre Timóteo, né? E que lindo que é essa relação de Paulo e Timóteo. Ele fala também de que lembra o Timóteo da sua fé não fingida, né? Lembra do seu choro. E daí vamos fazer um recorte para a gente não se estender muito. Vamos fazer um recorte no capítulo 4, versículo 9 ao 14. Por favor, venha tão logo puder, pois Demas me abandonou. Ele ama o presente mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Quando vier, traga Marcos com você, pois necessito dele no ministério. Tíquico também foi embora, pois eu enviei a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Troade com o irmão Carpo, assim como os livros, especialmente os pergaminhos. O ferreiro Alexandre tem me feito muito mal. O Senhor retribuirá de acordo com o que ele fez. Vamos pensar num ponto agora, gente, aqui de Paulo, da frustração. Tem alguma dúvida de que na vida de Paulo, na vida missionária de Paulo, ele não foi frustrado? O cara foi muito frustrado. Ele foi frustrado com os dele.
E os olhos dele foi aberto naquele caminho que ele estava indo para Damasco, e daí ele vê Jesus, né? Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, aquele que persegue. E Paulo, ele tem muitos relacionamentos. Eu fiquei pensando nisso, né? Que cara que tem muitos relacionamentos igual ele. Tem um que abandona, ou que vai para o outro lado. E Demas, né? Eu fico pensando assim. E Deus tem me falado muito sobre relacionamento ultimamente também. Até isso que eu falei a respeito da minha família, né? De passar um tempo lá. É porque, assim, irmãos, a gente está aí, né, caminhando para o final do ano. E se a gente for olhar para esse ano de 2023, muitas coisas nos frustrou, né? Algum Demas, ele vai nos abandonar, certo? O Tito foi para a Dalmácia, né? Vai o evangelho, vai ser propagado de uma outra forma, mas como que fica essa relação de um amigo próximo que vai embora, e que vai, e que fica, e nós na Jocum, a gente acaba acostumando com isso. É triste, né? É uma situação difícil. Eu, por exemplo, fiquei 1 ano e meio em Uberlândia, crio um círculo de amizade, aí de repente eu volto para Pitangui. No meio disso tudo, a gente fica frustrado, né? O pastor escutou várias vezes eu falando sobre isso, mas, tipo assim, tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, é a orientação do Senhor. O Senhor mandou eu ir eu vou. O Senhor mandou voltar. Só que aí tem esses relacionamentos que frustram, porque Demas, ele amou o presente século, né? E o ferreiro Alexandre Ferreiro, causou grandes males. Eu fico pensando, às vezes a gente quer ser isento dos sofrimentos que o outro vai causar em nós. Mas esse sofrimento, ele está na nossa família, lá na escola, na faculdade. Então, assim, a gente não é isento de frustração. E Paulo, ele é um cara aqui que a gente pode observar na vida dele como que ele foi frustrado com os relacionamentos que ele teve, né? E eu estou falando isso porque o meu coração foi frustrado durante esse ano, e o de vocês também, acredito, porque nós somos humanos, e ele foi frustrado. Esposo, esposa, filho, lá na faculdade, o relacionamento na rua, o governo do jeito que está, né, as finanças, a política. Ouvir que a Ucrânia entrou em guerra com a Rússia, Israel e Palestina, aquela guerra que não termina. Isso vai nos frustrando. Só que aí a gente vai pensar que Paulo, ele é vulnerável em suas cartas. Ele fala, ele expõe sua dor, ele fala que ele tem um espinho na carne. E os teólogos até hoje ficam querendo saber, né, que espinho na carne é isso? Várias hipóteses sobre o que seria, mas nós temos os espinhos na nossa carne, né? Ele tem amigos, ele tem Timóteo. É interessante que ele fala, os livros, né, especialmente os pergaminhos. Eu gosto muito de ler livro. Uma das últimas conversas que eu tive com o pastor Marcel e com o Everton, não sei qual dos dois falou comigo assim: toma cuidado com esse povo aí que você tá lendo. Eu falava para eles, né, que como eu curso psicologia, eu estava falando de Lacan, Freud, Melanie Klein, o Ferez, que são teóricos que contribuiu para isso. Só que o que fica no meu coração é esse mesmo sentimento que Paulo tem. Timóteo, principalmente os pergaminhos. Leia, gente, leia tudo que você tiver que ler. E Paulo fala também, né, sobre isso, sobre você retirar aquilo que é bom. E nós temos aquilo que eu falei, né, o Espírito Santo em nós. E ele aciona para o caminho que você está indo. E a gente vai focar no que é eterno. Todos esses teóricos que eu falei para vocês, e mais um monte que tem, nenhum deles é eterno. Até mesmo o Loren, que eu falei, que fundou o Jocum, morreu agora. Já foi, acabou. Temos nós agora para ir, né? Só que eu acho interessante que a gente sai desse lugar de frustração e vai para um lugar muito interessante que Paulo sempre nos chama, que é a fé. E durante esse ano, nós tivemos muitas frustrações, e a fé? Tivemos muita fé também. Fé de quando a gente escutou essas questões acontecendo de guerra, né? Fé de que vai existir uma paz entre Palestina e Israel, não sei, né? E hoje o Vinícius começou falando de Efésios, né? Tipo assim, a nossa luta não é contra isso, é contra isso. Não é contra a carne. Então, o que está acontecendo? Qual é o espírito de 2023? A gente vai para 2024 agora. Transicionar ano. Que espírito que está com a gente? O que está acontecendo no mundo? Versículo 17 fala da fé de Paulo.
Fala assim, Timóteo 4,17. Entretanto, o Senhor permaneceu comigo. Gente, ele começa o versículo 17 falando isso. Todas essas coisas acontecendo com Paulo, ele fala, entretanto, o Senhor permaneceu comigo. E é isso que me aconteceu durante esse ano, desses anos, né? E é o que acontece com cada um de vocês aqui também. Entretanto, o Senhor permaneceu com a gente. E me ajudou de tal maneira que eu pude o quê? Corajosamente. Corajosamente. A coragem, gente, ela não é ausência de medo. É quando você vai mesmo com medo. A gente precisa ir mesmo com medo. Principalmente para fazer isso que Paulo está falando aqui. Anunciar a mensagem completa para os gentios. E a partir desse lugar que tudo isso está acontecendo, ele volta os olhos dele, porque os olhos deles foram abertos lá no caminho de Damasco, lembra? Onde ele vai lá na casa de Ananias e tudo mais, vai encontrar aqui e tal. Pensa aí, talvez hoje, vamos pensar no que precisa abrir os nossos olhos para a nossa fé. Não, conversão de coração. Porque quando o meu corpo ele está cansado, quando eu estou frustrado, né, e volta mais uma vez naquilo que quando o Vinícius começou a falar, eu falei assim, nossa, é isso. Porque o meu corpo, ele pode estar cansado. O meu corpo, ele vai cansar. Só que a gente não nos movemos pelo nosso corpo. Apenas. O nosso coração, ele precisa estar em Deus. Pensa aí. Chegar na quinta-feira. Então, muito obrigado àqueles que estão aqui hoje. É muito bom chegar aqui na igreja e ver que vocês vieram, não apenas para cumprir um compromisso com os pastores, mas porque vocês estão dispostos a estar na casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, só que aí vocês subjugaram o corpo de vocês. Porque o coração falou mais alto, mais do que a mente. A mente quer ficar em casa, quer assistir alguma coisa, final de ano e tudo mais. Espera aí, o meu coração precisa estar no Senhor. Né? E com isso, com a fé, a gente vai para o lugar de contemplação. Contemplar o quê, Luciano? Contemplar, gente, que nós somos cartas enviadas. Que cada um de nós aqui somos enviados. Eu fui enviado em 2019 lá para Pitangui. De Pitangui eu fui para o Pará, depois lá para Uberlândia, depois eu fui lá para o sertão do Pernambuco, mas a Batista Reviveu foi comigo. Né? Todos os meses a oferta que a igreja faz aparece lá na minha conta. Isso me ajuda muito. Só que outra coisa também que ajuda, que não tem como falar o que é mais, o que é menos, é a oração e a intercessão da igreja. Porque era nos momentos difíceis que eu estava lá, no campo, onde a oração e a intercessão de vocês moveram o céu para que Jesus me abençoasse lá, para que Deus me abençoasse lá. Então, quando a gente pensa também que nós somos cartas enviadas, quando a gente sai daqui, lá na casa, lá para a nossa casa, com os nossos cônjuges, com as nossas crianças, e aí, lá na escola? O que eu estou fazendo lá na escola? Lá na faculdade? Né? O que eu faço com os lugares onde eu vou, os amigos que eu tenho? O que eu faço lá no meu quarto? Eu quero ser um pouco mais profundo nisso também. O que eu faço nos lugares mais intimidades, de quando eu me disponho para o Senhor, no meu lugar de oração, no meu quarto de oração, lá no meu banheiro, quando eu estou totalmente despido, quando eu sou enviado. Então, nós precisamos contemplar que nós somos cartas enviadas. E onde a Bíblia diz, Luciano, que nós somos cartas enviadas? Aí eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia lá em 2 Coríntios 3, do 1 ao 3. Porque a gente também, os relacionamentos nos frustram, mas também são os relacionamentos que nos curam. A igreja nos cura. O encontro com os irmãos nos curam. Foi interessante ir para a confraternização, né? Eu que não estive aqui durante o ano, eu chego lá e você vai observando diferentes tipos de pessoas.
um mais introvertido, né? Os outros mais extrovertidos, um vai para o futebol, o outro vai jogar um Uno, o outro vai colocar o papo em dia, e isso é o reino. E isso também é o que Jesus fala, né? O que a Bíblia fala, João vai falar lá em Apocalipse, sobre os últimos dias, povos, tribos, línguas e nações, e esse é o desejo do Loren, que ele fala, né? Da tradução oral da Bíblia em todas as línguas. E 2 Coríntios 3, 1:3 vai falar assim, mais uma vez, é um recorte, né, lá em 2 Coríntios, e está falando sobre recomendação e tudo mais, sobre cartas. 2 Coríntios 3. Estaremos nós começando a ser como aqueles falsos mestres entre vocês, que precisam lhe contar tudo a respeito de si mesmos e levar consigo longas cartas de recomendação? A gente precisa, gente, de carta de recomendação. A gente precisa falar assim, eu estou chegando aqui, tem a famosa carteirada, né? Já ouviram falar isso? Dá uma carteirada lá. Vários lugares acontece isso. Eu já presenciei muito isso. Creio que vocês não precisam de uma carta de alguém para falar a nosso respeito. E nós também não precisamos de uma recomendação de vocês. A única carta que eu necessito são vocês. Vocês mesmos. Consegue entender que a frustração, a fé, a contemplação, agora que nós somos cartas, que nós somos enviados? Nós somos cartas. Cartas vivas, manifestos vivos. A única carta que eu necessito são vocês mesmos. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós. Carta escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Gente, o que é uma carta escrita em coração humano? Deixa eu pensar, né? Em outras versões vai falar sobre tábuas e tudo mais. É escrita em nosso coração. Lembra lá, se não me engano, em Ezequiel, que fala do coração de pedra para o coração de carne? É um coração que sangra. O coração de carne é um coração que sangra. O coração de Jesus era um coração de carne. Um coração que sangrou. Então vai doer quando os meus relacionamentos me frustram. Quando eu começo a pensar em desviar e não acreditar na fé que me moveu um dia e que abriu os meus olhos, que abriu os nossos olhos. Vamos pensar que como que eu vou contemplar então tudo isso? Tá, Luciano, você falou de fé, de tudo isso daí, de frustração, mas como que eu vou contemplar? Eu vou contemplar porque nós somos perfeitos? Acabei de falar que nós somos um monte de cartinha aí sendo enviada, né? Imagina o carteiro pegando a gente e enviando aí, ó. Que bom que seria, né? Se for pensar que eu fui enviado, né? Vocês são enviados todos os dias. O desejo do Loren, o desejo de todo cristão, o desejo de Jesus, o próprio Deus, se todos nós fôssemos enviados, o Evangelho já teria alcançado todos os povos, línguas, nações, teria ninguém que não teria escutado falar sobre Jesus. Só que nós não somos perfeitos. Eu preciso me relacionar com o outro na certeza, na convicção de que o outro não é perfeito, mas eu também não sou perfeito. Perfeito é Jesus formado no outro. Quando eu olho para o outro, eu preciso que as escamas dos meus olhos a respeito de quem esse outro é, caiam e deixem aparecer quem Deus vê, o que Deus vê nele. E Deus vê Jesus nos perdidos. Agora entra esse lugar dos perdidos, né? Então, como que eu vou ver essa transformação? Na criação, os divórcios acontecendo, as guerras, Terra Santa, Palestina, acontecendo tudo isso, aí eu volto para esse lugar, né? Lá Jesus falando com a mulher samaritana, quando a mulher samaritana pergunta, tá, mas e aí, onde a gente vai adorar? E qual foi a resposta? Não tem lugar não, gente.
não é sobre lugar. Claro, a gente vai pensar, tem várias profecias e Deus, ele faz tudo certinho. Até o pastor Marcel falando de Jesus, né? Os profetas falavam sobre a vinda de Jesus, que nasceria em Belém. Então teve tudo que aconteceu lá para Jesus ir para Belém nascer. Vai ter algumas coisas, sim, que vai acontecer com Israel, mas e aí? Como que eu vou contemplar a criação dos meus filhos lá em casa? Meu relacionamento com a minha esposa? Como que eu vou contemplar a minha sexualidade? Os nossos desejos, as finanças, o governo? Aí a gente vai lá para o versículo 18 de 2 Coríntios 3, que fala assim: e todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornando mais e mais semelhantes a Ele. Em outra versão vai falar que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Se existe alguma máscara ainda para ser tirada nesse 2023, a minha oração e o meu desejo é que ela possa ser tirada por Jesus agora. Que a gente possa contemplar Ele, como que fala aqui, ó. Não temos um véu sobre os nossos rostos, não. O Vinícius falou isso, não sei se a Mari também cantou sobre isso, e eu gosto muito disso. Falei isso lá em casa com meu pai ontem. Estava meu pai e minha mãe conversando, umas coisas, umas questões. O véu do templo rasgou de cima a baixo, não tem nada que cobre mais. Né? E a gente volta para esse lugar de que frustração, pois somos caídos, nós caímos, nós somos pecadores, lá em Gênesis 3, e é eu e todos vocês, nós somos falhos. Só que a gente vai pensar na história de Deus, que eu comecei falando, né? Criação, queda, redenção em Jesus e a consumação. A fé, porque não é sobre nós, é porque é sobre Ele, é sobre Jesus, é sobre o que eu falei, né, do Emanuel, o Deus conosco. E contemplação, pois o nosso coração, essa é uma certeza que eu tenho, principalmente quando eu vou me referir sobre a Igreja Batista Reviver, pois o nosso coração, ele ama o Senhor. A gente contempla isso um no outro porque o nosso coração ama o Senhor. E esse amor transborda, e esse amor ele precisa transbordar. O missionário aqui não é o Luciano, o missionário aqui somos todos nós. E para terminar, lembra que eu falei lá atrás de uma carta de suicídio à escola? Esse caso aconteceu, a gente pegou para conversar e tudo mais, e uma situação difícil, não vou expor o caso aqui, muito difícil, doído. E o menino, né, o adolescente, ele não é cristão. Em nenhum momento, irmãos, nenhum momento nós falamos sobre Jesus, a palavra Jesus com ele. Ele tinha muitas indagações. Imagina, para um menino de 15 anos querer a morte e mais todo o histórico dele. Só que olha que interessante que aconteceu. Aí em cima, essa carta aqui, ó. Esse adolescente escreveu uma carta para Jesus. No dia 4/12/2023. No dia 4, ele me entregou essa carta aqui. Esse menino está muito bem. Muito bem. Inclusive, talvez a gente vai acompanhar ele um tempo, mas agora o caso dele já está meio que se encerrado, porque ele encontrou esperança. O momento onde a gente foi enviado, porque ele foi lido por nós lá. E ele escreveu isso, carta para Jesus. Sabe que dia que eu li essa carta? Hoje. Está comigo desde o dia 4. Eu deixei um tempo, falei assim, não, eu vou precisar chegar em casa, parar. E é uma carta linda, essa carta. Não vou ler por questão de ética, e ele pediu para que eu não lesse para ninguém. Mas o que ele fala nessa carta é uma certeza, gente, de que o que a gente faz não é em vão. De que Jesus,
Ele tem o poder de transformar vidas. É com esse Jesus que a gente entra lá em Pitangui, em Belo Horizonte, com os nossos práticos, nos quilombolas, né, nas zonas de prostituição, abuso sexual rolando, ideação suicida, e a gente não sabe o que fazer, o que sustenta é a igreja. É a igreja quando ora, a igreja quando intercede, a igreja quando oferta. E eu vou falar para vocês uma coisa, essa carta veio com muita esperança no meu coração. Desde quando eu me converti, eu nunca pensei em desistir de Cristo. Eu já fiquei frustrado, muito frustrado, com a minha família, com a igreja. Eu não falo igreja IBR, mas a igreja do mundo todo. Com os amigos muito próximos, muitos queridos. Só que se eu paro e vou olhar para isso, e se eu não olhar para Jesus, peraí, o lugar onde eu me encontro com Jesus, ele é diferente do lugar onde eu encontro com as pessoas. Porque nenhuma outra pessoa, como eu falei, nenhum teórico poderia me salvar, poderia me dar a salvação. Jesus, sim, Ele é. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é isso daqui, ó. Ser missionário, isso eu falo para mim e para vocês, é deixar ser lido por outros. A gente precisa deixar que os outros nos leiam. E talvez, gente, ler cartas indigestas. Essa carta é indigesta de tão interessante que é. A de suicídio para a escola foi... Então, ser missionário... E aqui eu encerro a minha fala. Ser missionário é deixar ser lido por outros. E talvez ler cartas indigestas. A gente lê muita cartas indigestas por aí. De casais, de jovens, muita coisa. Vem na minha cabeça aqui que é até difícil de falar para não consigo. Ser missionário é deixar ser lido por... E talvez ler cartas indigestas, mas com a esperança de quê? De que a gente está voltando para casa. Jesus, muito obrigado por essa noite aqui, obrigado por essa igreja, obrigado pela vida de cada um, daqueles que estão aqui, daqueles que estão assistindo pelo YouTube, aqueles que vão assistir. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa, Senhor, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos. Eu oro, Senhor, na certeza, na convicção de que o Senhor está fazendo muitas coisas ao redor do mundo. Eu acredito também, Senhor, que o Senhor está fazendo sim. O Senhor está alcançando os povos, nações, tribos, línguas, e nós estamos aqui para dizer que nós adoramos o Senhor, nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E a minha oração, Senhor, e o meu desejo é que a paz, o príncipe da paz que nasceu, que traz essa paz que excede todo entendimento humano, é uma paz que, meio às guerras, de meio aos divórcios, de meio à prostituição, de meio a tantas coisas que estão acontecendo no mundo, ela excede todo o entendimento humano. E que Teu Espírito, Senhor, possa nos conduzir nesse restinho de ano, para a gente adentrar 2024, na esperança de que a gente está voltando para casa, e que a gente não é mais movido pelo que a gente sente. Não é sobre o que a gente pensa, não é sobre o que a gente idealiza, não é sobre o que eu quero fazer, não é o carro que eu quero ter, não é a esposa que eu quero ter, não é as viagens, não é a roupa, não é sobre essas coisas. É sobre o meu coração, aonde o Senhor vem e transborda para o outro. Faça em mim, faça em nós morada, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essa igreja, que frutifique, Senhor, com todas as intervenções dela aqui em Miraí, e também no Brasil, em todo o mundo, e que o Teu reino seja estabelecido, assim como a oração de Jesus, Pai, assim como a oração de Jesus lá no início. Pai nosso que estás no céu, seja feita a Tua vontade, e que venha o Teu reino, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O Senhor trouxe essa palavra no nosso coração enquanto eu estava ali meditando.
Deus me levou num texto em João capítulo 20, e eu pude assim meditar também enquanto o Luciano estava falando, porque os discípulos, né, depois que Jesus morreu, eles vão para dentro de casa, num meio que frustrado, com medo, e eles ficam lá, trancados com medo dos judeus. Aí o que Jesus faz? Ele entra pela parede e fala assim: paz seja convosco. Ao dizer paz seja convosco, ele gera fé no coração dos discípulos. Aí no final do texto, Jesus fala assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, esse texto é isso que o Luciano está trazendo nessa noite, porque às vezes somos frustrados pelas situações, tem medo, tem angústia, tem situações difíceis, mas a fé é gerada em nós, e a gente não pode parar nessas coisas. Nós somos enviados para cumprir o propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, você é uma carta viva, enviado por Deus. As pessoas estão lendo você, as pessoas estão observando a sua conduta, a sua vida. Não pare nas frustrações, mas reaja à palavra de Deus com fé e vá viver aquilo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, missionário Luciano. Deus possa continuar te abençoando de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor por essa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, pela vida do Teu servo, Senhor, por cada vida que aqui está. A nossa oração é que o Senhor continue sustentando o coração dos Seus filhos, derramando a Tua graça, e que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês, com todo o povo espalhado sobre a face da terra, e a igreja diz... Deus abençoe, aplauda ao Senhor, está encerrado em nome de Jesus.